Bem-vindos ao Tamanho Familiar, o podcast sobre as alegrias e desafios vividos nas famílias grandes. A nossa convidada de hoje é a Maria Alice Alvim. Desde muito pequena, tratada por Maícha, a alcunha da autoria de um dos seus irmãos pequeninos que ainda não sabia dizer o seu nome. Tem 64 anos, 8 filhos e 21 netos. Casou com o Francisco em 1987 e enviuvou em 2014, depois de um percurso duro, mas muito bonito, da vivência da doença do marido. Gostava de belas artes, mas acabou por se formar em Direito, onde sempre trabalhou e ainda trabalha, conciliando habilmente a profissão com a vida de mãe e de avó. Vamos conhecer esta força da natureza e mulher de fé, Maria Alice Alvim. Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, muito simpático. É a mais velha de 4 irmãos, não é verdade? Sou. Desempenhava o papel de timoneira daquele barco? Mais ou menos, éramos todos muito amigos e fazíamos uma boa equipe. Tinha uma boa equipe, principalmente com o outro a seguir a mim. Éramos meio artistas, meio malucos, mas tivemos sempre uma relação muito boa. Os 3 mais velhos e depois o outro pequenino, que veio mais tarde. O tal era assim o meu bebê. O tal que a apelidou de Maícha. Não, foi logo o segundo, o André. Esse é que me muito chamou bem. Maícha. Contava que os seus pais foram excelentes formadores e educadores até na fé. É verdade. Quais foram os valores mais importantes que lhe passaram? Olha, os meus pais foram uns formadores extraordinários, sem impor nada, mas através do testemunho e do exemplo da sua vida e da mãe extraordinária que a minha mãe foi na nossa infância. Ela dedicou-se totalmente a nós. Aliás, ela saiu do curso que estava a tirar, que era veterinária, para casar e para criar os filhos. Queria ter muitos filhos, mas depois ao terceiro muito seguido fez ali uma pausa e depois teve um 4º filho. E foi realmente uma mãe extraordinária, estudava connosco, estava sempre pronta a receber os amigos em casa. Tivemos uma infância e uma pré-adolescência extraordinária em várias cidades e depois muito prolongada em Tomar, onde nos criámos, digamos assim. E de facto ela transmitiu-nos, sem nos impor, o valor extraordinário do trabalho, do trabalho bem feito, do fazer as coisas bem feitas por amor, explorou imenso as nossas capacidades artísticas ou literárias, pôs-nos a ler muito cedo. Tínhamos uma vida muito equilibrada e muito alegre. Éramos muito amigos, recebíamos os amigos em casa e uma mãe muito querida, muito boa, muito inteligente, muito perspicaz. Desenhávamos imenso, escrevíamos histórias, fazíamos bandas desenhadas desde pequeninos, desde os 5, 6, 7 anos. O meu irmão a seguir a mim, que era genial, tem bandas desenhadas desde muito pequenino, mas muito giras. Eu fazia imensos desenhos, enfim, foi uma mãe muito boa. Que bom, é aí que tudo começa, não é? É verdade, é o mais importante, é verdade. Tiveram 8 filhos, não é verdade? Nós tivemos 8 filhos. Pensaram sim. no número de filhos que gostariam de ter? Eu dizia sempre, tenho que falar assim para si, não é? Sim. Dizia sempre que queria ter 5 filhos e depois mais tarde um 6º filho. Olha, acabámos por ter 8 filhos seguidos e depois 2, um 9º e um 10º que ficaram no céu. E, portanto, mas era um projeto comum entre mim e o Chico de estarmos abertos à vida. Queríamos ter uma família grande, sim, sim. E quem é cada um dos vossos filhos? Então, o Francisco é jurista, é advogado também, é jurista como eu, hoje em dia está metido noutra coisa, mas foi advogado durante imensos anos. A Margarida tem uma filha, queridíssima, que faz balé, que era o meu sonho. A Margarida é arquiteta, mas não exerce arquitetura, é pintora e tem um ateliê, faz vestidos de noiva. É uma grande artista, tem 7 filhos. Depois a Joana é psicóloga, tem 3 filhos. São todas ótimas. As minhas filhas são fantásticas, os meus filhos são fantásticos. O Zé Maria é gestor de recursos humanos, uma cabeça também, e tem uma filha, vai ter agora esta semana o 2º filho. É casado com a Dulce, que é uma doçura, e a minha nora Carla também, amorosa.
A Leonor é casada com o Lopo, tem 4 filhos, teve 4 filhos em 3 anos e pouco. Não chegou, tem o curso de comunicação que não chegou a acabar e, portanto, está em casa a criar estes 4 bebés, que são literalmente uns bebés, porque os teve em 3 anos e menos de meio. A Mafalda e o Vasco, é casada com o Vasco, tem também 4 crianças muito pequeninas, todas seguidas. Ela está em casa e faz homeschooling com o filho mais velho, tem 5 anos, acho eu que fez agora, e vivem na Zambuja, fizeram agora uma opção de vida fora de Lisboa e estão a tentar levar por diante um colégio de crianças. Ela é formada em música, foi violinista, canta, teve um coro, enfim, extraordinários também. O Salvador é solteiro, fez um curso de turismo, um curso profissional de turismo e de comunicação, comunicação e marketing. Eu gosto imenso de organizar festas e é o pilar da nossa família, é ele que consegue aglutinar a família toda e pronto, e trabalha imenso, ajuda-me imenso. E o Kim dedicou-se à música, já lançou uma música giríssima, agora esteve a trabalhar o ano todo e agora decidiu ir passar um mês e meio ao Brasil, estorrar o dinheiro todo que ganhou. Mas também é um tipo amoroso, muito bem formado, enfim. São todos ótimos. São todos ótimos. E como é que se gera o tempo de antena quando existem uns filhos que inevitavelmente precisam de mais atenção do que outros? Então, os filhos que precisam de mais atenção, ou seja, os filhos mais difíceis, ou como se costuma dizer, os filhos mais complicados, são aqueles filhos que são os mais são todos importantes. Cada filho é um filho, mas estes filhos, de facto, são aqueles que nos santificam mais. São aqueles que nos fazem melhores mães e melhores pais. São aqueles que nos fazem crescer mais, em termos de pessoa, não é? Porque, na realidade, os filhos mais complicados, ou os filhos, são aqueles que nos desafiam mais, não é? E nós podemos pensar, o colégio é responsável por isto, Sim, de facto, na parte toda educativa teria que haver uma diferença na forma como se lida ou como se... como é que eu hei de explicar? Porque eu só tenho a agradecer a toda a gente que me ajudou e que me tem ajudado. Mas não há dúvida que em matéria educativa era preciso estar mais atento à diversidade efetiva das crianças. É assim, as crianças são todas diferentes. Numa fratria de 10 filhos ou de 7, como você tem, é evidente que não são todos iguais. Agora, a forma como é dada, como são dadas as cadeiras, as disciplinas, etc., é igual para todos. Por conseguinte, aqueles que não acompanham logo, ou que são mais lentos, ou que têm mais dificuldades, e assim, e essas dificuldades são sempre diagnosticadas desde pequeninos, se um pai e uma mãe estiverem atentos, e se os levarem aos psicólogos, e aos psicoterapeutas, etc. E isso é muito importante. Depois é preciso adaptar isso tudo. Agora, para quem sobra, é evidente que é para o pai e para a mãe. O meu marido matou-se a lutar por alguns filhos nossos com mais dificuldades, não só a nível educativo e de performance nos próprios colégios, como também na própria personalidade e tudo. Mas esses são os filhos que nos enriquecem, cansam-nos muito, mas são os filhos que nos levam para o céu. E têm coisas fantásticas, outras coisas fantásticas, não é? Que não têm que ser medidas por performance, ou testes, ou sucessos, ou como a sociedade quer, sim, não é? Não tem que ser, são todos diferentes. É verdade. E sente que conseguiu sempre chegar a todos de uma forma individual? Minha querida amiga, é assim, os filhos, cada um é um. Não sou mãe de 8, sou mãe de um individual, de cada um. As famílias, as mães não são perfeitas, as mães estão carregadas de defeitos, os filhos ajudam-nos a limar esses defeitos, é a própria vida que nos ajuda a chegar a cada um deles. Com certeza cometi muitos defeitos, mas que me esforcei imenso,
e sempre com muito amor e com muito carinho. Fiz o possível com a graça de Deus e bom humor, e com muita alegria, e bom humor principalmente. Sim, leveza, não é? Sim, com leveza, com... Pois que erramos, todos erramos. E os nossos filhos às vezes podem nos criticar, mas eles vão cometer os erros deles também, portanto... E você vai cometer os seus, eu cometi os meus e ainda cometo. Sim, aquilo a que eu me referi essencialmente era se sentia a necessidade ou eles de ter um momento com cada um, ou Sim. se na verdade... Sim. Nós eu tive uma coisa muito gira, enquanto eles estavam a crescer, que é mais ou menos a fase agora em que você tem os seus, tinha um dia por cada filho especial. Intimamente eu tinha, segunda-feira é para este, terça-feira é para aquela, não sei o quê. Fazia qualquer coisinha especial, se calhar eles já não se lembram, mas na minha agenda mental e espiritual isso estava muito vincado. E eles certamente valorizavam esse tempo a sós com a mãe, não é? Sim. Muito bem. Para mim foi uma maravilha ter estes filhos todos. Você com certeza compreenderá. É uma sensação de gratitude, de plenitude e até de empoderamento que as mulheres nem percebem que, de facto, o maior empoderamento é o de gerar vida, que ninguém mais tem a capacidade de gerar vida, senão nós, as mulheres, não é? E, portanto, enfim, e gerar filhos para o mundo, com espírito de missão e para melhorar o mundo, para transformar o mundo. É muito bonito. Ter rapazes e raparigas é muito diferente. Que pontos-chave considera mais importantes na educação dos rapazes e das raparigas? Olha, nos rapazes é muito importante o exemplo do pai, não é? E pronto, é muito importante terem um pai que seja amigo deles e assim. E na mãe a mesma coisa, é preciso ser amigo dos filhos e de cada filho em especial. Eu acho que isso é o mais importante. Somos pais, temos que os amar e exigir como pais, mas temos que nos esforçar por ser... Não é preciso esforçar, eu nunca precisei de me esforçar por ser amigo, porque eu adoro cada um dos meus filhos e das minhas filhas. Mas ser muito amigo de cada filho, tentar perceber a fundo cada filho e dar liberdade a cada filho, não é? A partir quer dizer, até aos 16 anos dá para nós os educarmos, os formarmos e os estruturarmos naquilo que nós consideramos que é o bom para eles, a educação que queremos transmitir, os valores, etc. A partir dos 16 anos, mais ou menos, as crianças são completamente livres, começam a pensar, começam a pensar, já começaram muito tempo antes, mas começam a fazer as suas escolhas, a fazer as suas escolhas, as suas opções. E a gente tem que estar ali para ir corrigindo, para ir conversando, para ir falando. Nós utilizávamos fundamentalmente o espaço, o jantar à mesa, todos, era uma alegria. Era uma alegria muito bem. É das coisas que eu mais tenho falta. É do jantar à mesa. Todos para com todos, porque é aí que a gente vê os olhos deles, não é? O Chico daquele lado, eu deste lado, e olhar para os olhos deles, para ver como é que está. Há histórias giras, por exemplo, a minha quinta filha, a Leonor, que era assim a mais tímida, mas com imenso sentido de humor, a certa altura eles gritavam imenso à mesa, porque cada um a querer se fazer ouvir. E essa, a quinta, uma vez disse assim, porque eu acho que os pais têm que estar à mesa e ouvir as nossas críticas. O que nós temos que dizer aos pais e não sei o quê. E depois nós deixávamos falar. E lembro-me que depois, quando se fazia silêncio, era a fruta ou o doce ou qualquer coisa, e eles começavam a sair, pediam licença para sair e começavam a sair da mesa. O Chico olhava para mim do outro lado e dizia, então, Maícha, já deste o corpo às balas? Era muito engraçado. Bons tempos, não é? Falando agora um bocadinho aqui do namoro dos filhos e das filhas, não é? E depois da chegada das noras e dos genros, como é que se ajuda os nossos filhos a viverem bem o tempo do namoro? Olha, é assim, com os rapazes eu controlei menos, porque elas não eram minhas filhas. Mas sempre conversei com eles sobre a seriedade que deve ter um namoro, não é? Portanto, vamos lá ver, o namoro dos filhos começou no namoro dos pais. Se os pais viveram um bom namoro e se falaram no projeto de vida que tinham,
nos valores que queriam transmitir aos filhos, na forma como queriam dirigir, digamos assim, informar a sua vida, então, naturalmente que terão facilidade em transmitir isso aos filhos com naturalidade, não é? O namoro é a coisa melhor que há. Os namoros, eu costumava sempre dizer, os namoros são feitos para se namorar e deixar de se namorar, se não for para ser. Se não for para ser sério, é para se casar. Portanto, os rapazes controlei menos, porque eles namoram fora de casa. As raparigas controlei mais, porque elas namoram dentro de casa, não é? E, portanto, conversei sempre imensíssimo com elas. Ainda ontem a minha filha mais velha dizia que porque eu quando fui para ia viajar levava sempre um pau de cabeleira. É verdade, iam sempre com uma irmã ou assim, quer dizer, não havia cá. É verdade, é verdade. Levavam as que, pronto, vigiava, conversava e estava atenta. Havia alguma outra que talvez escapulisse mais ou que fosse mais em grupos e assim, mas é assim, o que é fundamental é formá-los bem. E depois eles são livres, quer dizer... Sim, as escolhas são sempre deles. Nós passamos a informação que achamos que é importante. Nós formámos-los nos valores e de acordo com a fé que temos e tendo em conta todos nós erramos, todos nós temos defeitos, todos nós cometemos erros e, portanto, é dessa aprendizagem toda que nós temos da vida que depois nós podemos transmitir aos miúdos aquilo que achamos melhor para eles ou não é? E dar-lhes boas leituras, pô-los em meios de formação. Eu tive imensa sorte. Toda a vida tive meios de formação e esforcei-me para que os miúdos estivessem num colégio católico bom, que recebessem formação, que fossem a atividades extracurriculares boas. Toda a vida me esforcei por transmitir formação aos nossos filhos, tanto rapazes como raparigas, não é? E o pai tem que ser muito amigo dos filhos e a mãe tem que ser muito amiga das filhas, não é? E falar das coisas preto no branco, não é? Nomeadamente a parte toda de educação sexual, falar sem vergonha e desde muito pequeninos, mais vale um ano antes do que um minuto depois, porque um minuto depois os miúdos podem saber através dos colegas e não sei o quê e emporcalharem-se todos, não é? Portanto, nisso também é muito importante o exemplo que tive da minha mãe e do meu pai. O meu pai falou com os meus irmãos e a minha mãe falou comigo. Enfim. E como é que criamos o equilíbrio necessário entre dar apoio às novas famílias que se formam, não é? Portanto, as mulheres dos nossos filhos ou os maridos das nossas filhas, mas não interferir demasiado? Pois, olha, esse é que é. Sabe que eu tenho umas noras fantásticas, portanto, e uns genros fantásticos. Portanto, isto não é propaganda, é verdade. É verdade mesmo. Rezei-os todos de joelhos e agradeço de joelhos. E é verdade, isto é fisicamente verdade. Portanto, eu tenho imensas graças a dar a Deus, quer dizer, eu só tenho graças a dar a Deus. Agora, é avassalador, não é? Porque são todos diferentes. Bem, os meus 8 filhos têm todos personalidade. São todos miúdos, pensam bem, pensam muito, aprofundam, falam, portanto, discutem, etc. É uma família animada. Portanto, são incisivos. Mas são todos muito amigos e isso é fantástico. Mas são livres de ter as suas opiniões. E as minhas noras também têm opiniões e são bondosíssimas, e os meus genros são tipos cheios de personalidade. E têm outro sangue, outras raízes. Portanto, é muito giro esta amálgama, este cruzamento de raças, de sangues, de opiniões, de maneiras de estar, de estilos de vidas diferentes. E assim, é muito engraçado fazer o equilíbrio disto tudo. É um desafio, mas fantástico. Mas um bom desafio, não é? É um bom desafio. É um desafio extraordinário. Boa. Falando agora no vosso percurso como casal, conheceu o Francisco com 16 anos, Eu não é verdade? conheci. Só começaram a namorar 10 anos mais tarde, embora a profecia de uns primos pequeninos que empenharam os cartazes a dizer Chico e Maícha amam-se. Estão noivos. Estão noivos. Qual é a vossa história de amor? É muito giro, é muito engraçado, porque eu aos 16 anos conheci o Chico numa quinta de família, em que eu era a menina de fora, e portanto ele que estava lá numa festa de 50 anos dos tios,
fez-me charme e fez conversa comigo o dia todo. Achou graça, uma menina fora da família, ali e tal, então tomou-me a seu cargo. E os priminhos todos deles, pequeninos, decidiram, portanto, naqueles gozos das crianças, fizeram cartazes que foram pôr na mesa dos anos e dizer: Chico e Maícha estão noivos, Chico e Maícha amam-se. E depois perdeu de vista. Ele todos os anos ia à Ericeira e perguntava por mim, ia lá ver umas amigas e perguntava por mim, mas nunca nos cruzámos. Mais tarde, começámos a sair, tinha eu 24 anos, e de facto, quando ficámos noivos para casar, esses tios da Quinta de Ceiça, quando chegou a notícia que íamos casar, isso, eles já há 10 anos que estavam noivos, que iam casar. Portanto, teve imensa graça. E depois, pronto, tivemos 3 anos de namoro. Ele começou a trabalhar na empresa que era da mãe dele. E eu já tinha entrado para um emprego na função pública. Casámos, tivemos 2 anos em Lisboa, tivemos logo uma criança e depois fomos viver 5 anos para a Beira Alta, para a Cova da Beira, para o Fundão. E eu trabalhava na Covilhã e ele em Alcaíns. Aí saímos de lá quando eu estava à espera do 5º filho. Depois viemos para Lisboa, ainda tive mais 3 filhos. Pois. E pronto, isso fez os 8. Sim, e foi uma vida de casados feliz. E depois foi a luta, foi bom, foi ótimo. Foi sempre bom tudo. Sim, o Francisco morreu há 10 anos, não é verdade? E a Maícha contava que se reapaixonou por ele na altura da doença. É verdade. Como é que isso aconteceu? Quando ele ficou doente, eu até estava muito zangada com ele, estava irritada com ele, porque pronto, os casais passam fases dessas, não é? E o casamento não é uma coisa fácil, não é? Pronto, é muito lutado. E quando ele ficou doente, até posso contar, isto é uma coisa até bastante íntima, mas muito bonita. Quando ele soube que tinha um cancro, não soube logo que era o cancro, depois que se veio a saber que era e que ia morrer, mas assim que soube que estava doente, levou-me a uma casa de uma tia, de uma prima nossa que estava já num lar, e ele levou-me lá, ajoelhou-se no chão, agarrou-me nas mãos e disse: olha, eu estou doente e quero-te pedir desculpa, quero-te pedir perdão por tudo aquilo que te fiz, que te magoou ao longo da nossa vida, destes nossos 26 anos de casados. E enumerou tudo, portanto, sabia muito bem tudo, não é? E com uma necessidade enorme de redimir, digamos assim, e de que eu o desculpasse. E eu, nessa altura, embora ele tivesse acabado de saber que estava doente, tinha sido um choque, porque tínhamos saído há uns tempos também de uma grande estadia no IPO, mas eu estava muito fria também. E aí disse: por amor de Deus, deixa-te disso e tal. Mas eu preciso que me desculpes, eu preciso sentir que me desculpas, que me perdoas. E depois disse uma coisa muito gira, porque isto é uma confidência, mas que foi, nós tínhamos perdido, eu tinha tido 2 abortos espontâneos e sofri imenso com isso, porque uma mulher, quando tem muitos filhos, habitua-se e sente-se de tal maneira, é uma graça tão grande que lhe custa imenso perder as crianças e perceber que vai deixar de ter, não é? E ele não me soube acompanhar nessas alturas e ficou aliviadíssimo, porque já tinha 8 e dizia: já temos 8, se Deus assim o permitiu é porque está bem. E é verdade, assim estava, mas eu já tinha 40 e tal anos, aquilo custou-me bastante. E ele não me soube estar à altura. Mas os homens às vezes não sabem nestas coisas, coitados, pronto. E tem graça que ele tinha a percepção absoluta disso, porque dessa vez, com essa postura tão ternurenta e tão, ao mesmo tempo, tão humilde que ele teve, disse-me: olha, e vamos combinar uma coisa, se eu me safar desta, vamos fazer o que nos falta, vamos adotar 2 crianças, falta-nos isso, e eu sei que tu gostarias. E eu respondi: por amor de Deus, estás
com um cancro e estás-me a falar em adotar crianças, deixa-te disso, homem, vamos, mas é tratar do teu assunto e não sei o quê. Portanto, naquela altura, fui um bocado tramada com ele. E depois, ao longo da doença, ele fez um percurso de tal maneira bonito, sem nunca ter tido, nós não deixámos que o médico lhe dissesse que ele tinha 10 meses de vida, ou 1 ano de vida no máximo. Todos nós sabíamos, eu e os filhos mais velhos, todos os filhos soubemos. E proibimos o médico lhe dizer, porque senão tinha sido tremendo para ele. Conhecendo-o como eu o conhecia, achava que ele não estava preparado para isso. Mas o corpo foi-lhe dizendo, não é? O corpo foi-lhe dizendo, e foram 10 meses intensíssimos de uma grandeza que não tem explicação. De uma misteriosa grandeza que não tem explicação. De uma grande serenidade. Foi um caminho, e ele fez um caminho extraordinário. E eu devo dizer que, de facto, me reapaixonei brutalmente pelo meu marido no seu caminho para a morte. E ainda mais engraçado, depois dele morrer, ainda me apaixonei mais por ele. Por isso, essa coisa que São Paulo dizia, de que, pronto, depois de... as viúvas podem casar e não sei o quê. Sim. Acho... São Paulo não percebia um bocadinho do assunto que não se casou. Percebia de outras coisas, mas se calhar disso não percebia. Porque, de facto, foi uma coisa que me aconteceu. É uma coisa muito engraçada. Que não tem explicação. É um mistério. Mas pronto. E de que maneira é que se prepararam para a partida de Francisco? Olha... vivendo o dia-a-dia com toda a normalidade. Dia após dia, com toda a normalidade, a sério. É evidente, com um substrato muito grande de oração e de fé. Nós somos uma família de fé e, como lhe disse, tínhamos acabado de sair de uma situação em que o nosso 7º filho, também tinha tido um cancro. Sim. E, portanto, tinha passado 2 anos no IPO, mais os 2 anos subsequentes em controles e numa grande... Pronto, naquilo que toda a gente sabe que é. Portanto, estavam ainda fragilizados? Ou fortalecidos. Ou fortalecidos. E, portanto, quando isto aconteceu com o Chico... enfim, foi digamos assim, mas vivemos o dia-a-dia normalissimamente. Aliás, eu nunca deixei que ninguém chorasse ali. Quer chorar, vá dar uma volta. Não, tanto no caso do irmão como no caso do pai, podem chorar, todos nós choramos, não é? Mas pronto, há uma graça especial, não é? Eu tinha pensado, eu não vou falar de fé nem de Deus, mas de facto é quase impossível perante estas dimensões tão grandes da vida e da morte que não se fala. Quem aguenta tudo é Nosso Senhor. Ajuda-nos a levar a cruz. E isso é verdade. Isso é a maior verdade que existe. Portanto, quando a pessoa tem uma fé forte, vivida a 100%, aguenta-se. Há alguém que leva a cruz com ela. E nós vamos ao colo. E, portanto, eu fui ao colo nas 2 situações. E, portanto, levei também, penso eu, ao colo os meus filhos. Meus filhos deram um testemunho extraordinário também. Até ao fim, cuidaram do pai. Rezámos com o pai, ainda celebrámos os anos do pai, 5 dias antes dele morrer, ainda fizemos um bolo e as velas, e até ao fim foi muito bonito tudo. Eu não tenho outra expressão senão dizer que foi tremendo, mas não guardo outra recordação senão de uma grandeza enorme e de uma beleza muito grande, de tudo, não é? Qual foi o maior legado que o Francisco vos deixou? Era um homem de uma grande serenidade, muito bom, muito trabalhador, muito bom, muito sereno, muito calmo. Tenho imensas saudades dele, pela serenidade que me aportava, não é? E era o pai, era o meu homem, era o homem da casa. A condição de viúva é uma triste condição. É uma triste condição. Mas eu levo-a na maior, quer dizer, nunca... há tanta coisa... Boa.
tanta coisa boa e ficaram 4 filhos, 8 filhos tão bons e já 21 netos, eu costumo dizer, com o Chico no céu já somos 37. Portanto, quer dizer, eu não tenho sequer um segundo, mais o trabalho profissional, que é intensíssimo, mais levar uma casa por diante, eu não tenho empregada, mais levar tudo aquilo que se faz lá em casa e que sempre se fez e eu ter a porta aberta, quer dizer, não há um segundo para lamentar, seja o que seja, só há tempo para dar graças, quer dizer, para agradecer. Muito bem. Falava agora do Salvador, não é? Que passou também por um processo de um tumor. Salvador passou também, complicado. Como é que se recebe essa notícia da doença de um filho? E foi uma doença grave, não é? Foi uma notícia que me foi dita desta maneira. Ele tem um tumor cerebral e não tem salvação. Tem no máximo 1 ano de vida, não tem qualquer tipo de salvação, porque este tumor é um tumor que nós cortamos e ele cresce. É como o cabelo, cortamos e cresce, cortamos e cresce. Tinha 10 anos, não era o Salvador? Tinha, e 9 anos, 9 ou 10 anos. E o meu marido, isto foi no IPO, já recebemos esta notícia no IPO, um médico espantoso que nos ajudou imenso. O meu marido caiu literalmente para o chão, a chorar, não aguentou. E eu pensei cá para comigo, só fiz uma pergunta ao médico, mas então, porque é que o vamos sujeitar, se ele vai morrer, porque é que o vamos sujeitar a todo este calvário da quimioterapia e da radioterapia, tudo isto, deste horror? E ele respondeu-me, o médico respondeu-me com muita dignidade e disse, mas nós aqui tratamos, nós aqui, a nossa função é tratar. É muito bonito isto. E eu interiormente pensei, muito bem, meu Deus, entrego-te totalmente o meu filho, abandono-te, é teu filho, mas tu és Deus e ele é um homem, isto é o que os homens dizem, tu és Deus, farás o que entenderes. Entreguei-lhe completamente o meu filho Salvador. E depois rezei sempre pela sua cura. Rezei sempre para que Deus o curasse. E foi um milagre, foi de facto um milagre e foi extraordinário, foi uma época... Eu não lhe vou dizer que não há medo, claro que temos medo cada vez que se fazem as ressonâncias, que se vai saber os taques, as análises, tudo isso é normal, faz parte, é o contexto, é assim, mas de facto Deus leva a cruz connosco. E eu não me recordo de algum dia me ter sentido infeliz ou triste, não, é viver um dia de cada vez naquela circunstância que Deus nos coloca nas mãos. E pronto, cheguei a casa, disse aos miúdos mais velhos, o médico disse isto, o Salvador tem 1 ano de vida, vamos tentar transformar isto no melhor ano das nossas vidas. E pronto, e foi o que tentámos fazer e depois ele curou-se. Foram muitos anos e depois caiu-nos logo isso do Chico em cima, do pai. Pois. E pronto. Agora sempre que vamos ao médico ou temos que fazer análises, ficamos todos borrados, mas há sempre um medo subjacente, mas pronto, temos que vencer isso e andar para a frente. Mas foram 2 experiências de uma magnitude, uma coisa extraordinária, fortíssimas, que nos fizeram, como é que eu hei de explicar, viver completamente, viver de fé, é como se fosse, se deixasse cair no espaço sem paraquedas, se atirasse sem paraquedas, é viver sem paraquedas, porque o paraquedas é o amor de Deus por si, é viver completamente confiado na providência. É assim, se eu, aos 28 anos, ou 29, quando comecei a ter filhos, sonhasse tudo aquilo que poderia eventualmente, começasse a fazer contas e eu não consigo, realmente não há dinheiro que consiga. Mas quer dizer, eu confiei mesmo na providência. Por exemplo, dou-lhe um exemplo. É evidente que nós temos que ter ordenado, temos que trabalhar, sempre trabalhámos imenso. Vivíamos dos nossos ordenados. Na altura em que comprámos a casa, tanto os pais do Chico como os meus pais nos ajudaram na prestação mensal para os nossos ordenados e aquilo que tínhamos, conseguir suportar a prestação. Vivíamos numa casa muito pequenina e passámos a uma casa maior. Comprámos o lado oposto, o outro lado e assim. Mas a providência acudiu sempre, ou na pessoa dos avós, nessa circunstância, que tanto nos ajudaram, ou, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo muito giro.
cerca do ano 2000, portanto, quando as meninas já estavam a crescer, não é? Quando começam a ficar pré-adolescentes e assim, eu nunca tive dinheiro para lhes comprar muita roupa. Viveram sempre das coisas básicas que havia e do que as minhas cunhadas e assim iam dando. Então, houve uma prima minha do Norte que, coitadinha, teve também uma doença e depois ficou mais gorda ou mais magra ou o que foi, mas decidiu mandar-me charriots com tudo aquilo que ela já não usava, coisas ótimas. E então veio uma carrinha do Porto até Lisboa, até a minha casa, com calças ótimas, daquelas de marcas ótimas, casacos, camisolas, tudo. Isso é a Providência. A Providência agiu através daquela minha prima, a quem eu nunca poderei agradecer suficientemente. E ao longo da vida, uma grande amiga minha, que me levava imensos sacos de coisas, brinquedos para crianças. Houve natais em que eram esses brinquedos que eu dava de presente aos nossos filhos, porque obviamente os ordenados médios chegam para pouco, não é? Mas não foram menos felizes por isso. Mas muitíssimo felizes, penso eu. Eu penso que nenhum deles guarda a tristeza dessa época. Eu penso que fomos uma família feliz. É a tal rede também que se vai criando exatamente. à volta sejam avós, sejam avós, amigas. Tive amigas minhas, olha, em relação aos pequeninos, há uma amiga minha que me passava os pijamas todos e as boxas pequeninas dos pequeninos. Um desses miúdos hoje em dia é padre. 2 deles são padres, mas essas amigas minhas, discretíssimas, iam-me lá entregar os sacos com os pijaminhas deles, que já deixavam de usar, as camisinhas Oxford. Portanto, eu tenho que agradecer imenso, não é? Isso foi a Providência. Portanto, eu confiei sempre. O Chico, coitadinho, com mais dificuldade, estava sempre a fazer contas, aflitíssimo. Mas, quer dizer, se Deus diz que acode mesmo. Olhai os lírios do céu, não é? É verdade. Não é? Sim. Falávamos agora desta rede, não é? Que é tão importante e que muitas vezes também os avós funcionam como esta rede. É verdade. Como é que a Maísa tem funcionado como avó? Olha, eu tento... eu Sendo que trabalha ainda, não é? Eu, infelizmente e injustamente, ainda tendo 64 anos e trabalho que nem um cão para ganhar o meu ordenado, não é? Portanto, porque já devia estar reformada desde os 60 anos. É uma idade perfeitamente justa e plenamente justa para uma mulher trabalhadora, profissional, se reformar. Já estamos cansadas, percebe? E trabalho brutalmente em frente, sou jurista e não trabalho 7 horas por dia, trabalho muito mais. Portanto, sou a avó que consigo ser. Mas sempre disponível. Eles sabem que podem contar comigo sempre. O que é que engendrei na minha cabeça? Primeiro experimentei o lanche aos domingos, depois o lanche aos sábados. Então, experimentei o lanche dos netos, que é à sexta-feira. Eles deixarem lá os miúdos todos, mas isto começou quando eram pouquíssimos netos, agora já vou para o 21º. E para mim é uma festa, percebe? O lanche dos netos para mim é uma festa todas as sextas-feiras, que eu ponho a mesa com todo o carinho. Agora até estou semi-proibida por alguns dos meus filhos de pôr doces, mas eu faço o que me apetecer, porque a festa é a avó que a dá. E se calhar para alguns dos netos é só naquele dia que comem um bolinho ou um chocolatinho, assim, portanto, esforço-me imenso por fazer uma coisa que eles queiram, que eles recordem, e para que fiquem muito amigos. Pois. Eu costumo sempre dizer aos nossos filhos que o mundo está tão complicado, mas nós queremos semear e trazer esperança ao mundo. E, portanto, se estas crianças, num mundo que é adverso, para serem contracorrente e para viverem estes valores que nós tentamos transmitir-lhes, se forem muito amigos, percebem que há outros meninos que os primos pensam daquela maneira, que os primos foram educados e formados e estruturados daquela maneira. Portanto, é muito importante serem muito amigos, e é isso que eu me esforço por fazer em relação a todos os meus netos. E portanto, o lanche dos netos é uma festa todas as sextas-feiras. Vai quem quer, quem pode, quando podem, etc. Mas está sempre a mesa posta e eles brincam. E tenho 2 sótãos, de rapazes e das raparigas, que eles obviamente andam os dois nos dois, cheios de os brinquedos que eram dos nossos filhos, e tudo o que eles mandam lá para casa está mais nas casas deles, e os miúdos brincam, jogam, enfim. Que giro. É o que eu me esforço por fazer. E Bem. 15 dias também, numa quinta que era da minha sogra, atualmente já é também dos meus filhos, na Guarda, e são os primeiros 15 dias de agosto, onde me esforço também
por aglutinar toda a família, não é? Depois os outros 15 dias eles vão para a praia. Ficam todos juntos nesses 15? Em princípio sim, vão estando todos esses 15 dias, todos aqueles que querem e que podem, e pronto, e é uma grande alegria também. Pois é, e é um grande presente. Não, a companhia uns dos outros acaba por ser ótimo, um grande presente ótimo. para todos. É ótimo, não é? E é campo, que é bom, não é? Sim. Falando agora do Natal, como é que vocês vivem o Natal, a vossa grande família? O Natal também é uma coisa extraordinária, já estamos a começar a preparar. É uma coisa muito gira, porque quando eles eram mais pequeninos, no colégio, faziam presépiozinhos de barro. Consoante as idades, os primeiros faziam as casinhas, os outros faziam os anjinhos, e portanto eles habituaram-se a fazer os coisinhos em barro. E eu fazia muito com eles na mesa da cozinha, punha os jornais e assim, lá ia comprar o barro no mercado, que é em frente da minha casa, e eles faziam sempre os presépios todos lá de casa, e punhamos presépios nos quartos e assim. E agora também já vamos começar, no próximo lanche dos netos já começa a atividade dos barros. E pronto, isso é uma coisa. Outra coisa é, portanto, semear isto nos miúdos, que o Natal é de facto uma coisa extraordinária, é o nascimento do menino Jesus. O que interessa menos é os presentes, mas é aquilo em que eles pensam mais. Portanto, nós, pronto, agora já vamos fazer um sorteio e tudo para não ser um excesso de presentes. Eu adoro dar presentes, gosto imenso. A minha mãe era muito austera com os presentes e eu não sou. Se calhar sou deseducativa neste aspecto, mas não é pelo valor dos presentes, é porque adoro. Pela carinha deles. Adoro. Mas o que vamos fazer é, faço sempre um presépio muito bonito num armário antigo que tenho, e eles, agora desde que tenho netos, fazem um teatro vivo. E é tão giro, é giríssimo. E, portanto, ensaiamos, as nossas filhas, as nossas noras tratam do assunto. Eu agora já não faço nada, tudo já corre, percebe? Sim. E os últimos 2 natais foram em casa da minha filha, que tem 7 filhos, porque eu estava em obras na minha, e correu muitíssimo bem, foi muitíssimo bonito. Ela tem imenso gosto, é uma grande artista, e foi muito bonito. Agora este ano vai ser na minha casa, vamos lá ver como é que corre. Como é que é a vossa emenda de Natal? É o peru, o meu genro Bernardo e o Lopo, os meus genros são excepcionais, bons cozinheiros, muito melhores que as minhas filhas. Sorte. E fazem o peru. Sim. E eu faço sempre um bacalhau espiritual, um bacalhau com natas, essas coisas. Tento sempre ter assim tudo bom para eles gostarem muito. E pronto, e para ser especial, e os bons doces e isso tudo, pronto, para ser tudo muito... Olha, a minha mãe costumava dizer, pôr muito amor e muito carinho nas coisas que se fazem, porque o arroz é bom porque foi feito com muito amor, a sopa é boa porque foi feita com muito amor, enfim. Mas tudo também se partilha, todos ajudam, as noras são ótimas nas sobremesas, tenho uma nora, a Carla, que cozinha maravilhosamente bem, a minha filha Joana é uma doceira também extraordinária, portanto, eu peço sempre a todas elas que façam qualquer coisa boa, especial, e herdei uma mesa muito grande de uma casa dos meus pais em Braga, onde vou conseguir sentar 20. Portanto, nós todos que somos 15, 8 e 6, 14, 15 adultos, ainda me dá para meter os 5 netos mais velhos, e na cozinha, que também é grande, vou pôr uma mesa com os pequeninos. Portanto, já estou a imaginar tudo. Imaginar, e rezamos imenso antes da refeição, depois da refeição. Há uma coisa muito gira, que é as crianças descem todas dos sótãos, o mais pequenino à frente com o menino Jesus, tudo em procissão, faz parte já, com uma velinha e com o menino Jesus, vão em procissão até ao presépio bonito que eu tenho, antigo. Eu estou lá sentada e eles depois dão-me o menino Jesus, cada um dá um beijinho no menino Jesus, depois cantamos, porque o meu genro Vasco e a minha filha Mafalda cantam, não é? E põem os miúdos todos a cantar, é muito, muito bonito, é mesmo o céu na terra, é mesmo o céu na terra. Os miúdos cantam. E depois então rezamos, pedimos por todos os nossos, por o avô Chico, por todos os nossos avós, todos os que já partiram, e por todas as intenções, e por todos os que estão doentes, e pelas filhas dos nossos amigos, por todos os que precisam, e então é os presentes, pronto, é a confusão máxima, essa parte, pronto, esteticamente é menos... Apelativa.
Mas pronto, estes meus 2 filhos solteiros fazem um papel bestial, vão apanhando os papéis do chão e assim. E depois há outro pormenor também, que eu acho que é importante ressaltar, que penso que transmiti isso aos nossos filhos, que é, no Natal, lembro-me, tenho uma preocupação sempre imensa com... Há imensos casais divorciados, não é? Porque dá sempre um que está sozinho, ou que não tem ninguém para a consoada, ou que está desemparelhado. Há sempre algum amigo que tem algum problema psicológico e assim. Portanto, sempre foi para mim um dom e um gosto convidar... Receber essas pessoas. Receber essas pessoas, seja na consoada, seja no próprio dia de Natal. Não restringe só à família nuclear, entre aspas, egoisticamente. Não é egoisticamente, é Sim, legitimamente, eu mas percebi. não faria sentido se não tivesse ali aquela pessoa Que fazem parte. que fazem parte, Ou que eu precisam, amo. E que precisam, não é? Poderão precisar ou não, mas não me esqueço. E para mim é importante e faço sempre o convite, podem ir ou não ir, conforme queiram, Pois. porque a nossa alegria é para partilhar. Eu acho que não é... Nós temos esta família para a dar ao mundo e aos outros, não é? Eu e o Chico formámos esta família é para dar ao mundo, não é? Para ficar só para nós. Sim. Estava a pensar agora na história de ir com os netos para a cozinha fazer os presépios de barro e estava-me a lembrar de uma pergunta que é a seguinte: acha que goza melhor os netos do que gozou os filhos? É assim, agora com os netos é muito bom. Com os filhos tive que ser uma capitã, não é? Pois. Umas boas lambadas quando era preciso e tinha imensa energia. E não dar doces, se calhar, os netos já se podem dar doces. Não, dava, por acaso dava as recompensas. Eu bipartia ao dia profissional, tinha jornada, a partir do 5º filho tinha jornada contínua, portanto saía às 3h30 do meu trabalho e ia buscá-los ao colégio e levava sempre umas recompensas. Pronto, umas recompensas, um miminho para eles, não é? Nem que fossem os smartiezinhos ou assim, pronto, as recompensas. Dava-lhes imensos miminhos. É sempre, no fundo, uma mulher que é profissional tem sempre imensos pesos na consciência de não estar a ser a 100% aquilo que devia ser, mãe, etc. Mas pronto, não vamos discutir isso porque isso é a vida de cada um e a gente tem que gerir isto o melhor que pode e sabe. Mas isto já não me lembro o que é que ia dizer. Porque eu perguntei se gozava melhor os netos do que tinha agora. os filhos. Adoro. Quer dizer, já começam a ser tantos que realmente também é. Mas vou gozando imenso cada um, adoro. Ainda agora tive uns a passarem lá o dia que eu pedi ajuda para ir organizar os livros das crianças. E uma neta minha de 7 anos e uma neta minha de 5 anos foram-me ajudar e ajudaram-me imenso. Filhas da Margarida ajudaram-me imenso a organizar os livros, ajudaram-me mesmo. E passei a tarde com eles comem imenso, lancharam 3 vezes e nas pausas para o lanche fui sempre conversando imenso com cada um, gosto imenso de olhar para as caras deles. Eu, aliás, divertia-me imenso com os filhos. Eu acho que eu adorava ver, agachava-me atrás das portas a observar o que eles faziam. Achava-lhes imensa graça, mesmo aos que faziam birras e tudo. Achava-lhes imensa graça ver as reações deles. Enfim, não os pude gozar muito. Aquela fase dos estudos e dos trabalhos de casa é verdadeiramente infernal. Eu considero que é verdadeiramente infernal. Pelo menos no meu tempo, a quantidade de trabalhos de casa que mandavam. Foi assim para esquecer. Já lá vai. Já lá vai. Sim. Quantidade de explicadoras que passaram lá por casa, eu própria, enfim, a pessoa já... Sim. Mas pronto, a gente nessa altura tem energia e vida para isso e para muito mais e para aguentar tudo e mais um par de botas. Hoje em dia já não teria essa energia, mas pronto, na medida do possível Faz-se. faço o que posso, olha. Muito bem. Vamos às 3 perguntas de conclusão. Ai, credo! Que sugestão daria àqueles para os quais não é óbvio priorizar e apostar na família? Pois, coitadinhos, tenho imensa pena deles, se não sabem o que é a melhor coisa do mundo, porque de facto a família é amor. A família é amor. E o ser humano vive de amor. O nosso destino é o amor. E, portanto, os filhos espelham, corporizam o amor dos pais. Ou pelo menos deveriam corporizar, não é? Eu digo isto porque é muito engraçado perceber. Eu dizia, às miúdas a quem dou formação, digo que é tão engraçado que o próprio amor se corporiza em carne.
cada filho corporiza em carne o amor entre o pai e a mãe. E, portanto, quer dizer, é uma honra imensa. É uma graça extraordinária, primeiro, ter o dom de ser mãe, porque podia não ter. Não é um direito. Não é um direito que me assiste. É um dom que me é dado. Não é? É uma felicidade que tive. Olha, até lhe vou contar uma história engraçadíssima. Eu, quando casei, queríamos... Ele já tinha 30 anos, eu tinha 27. E queríamos imenso ter filhos. E não vinha. E nós queríamos muito que viesse. E não veio durante 6 ou 7 meses. Eu já achava que era estéril. E já estava, não sei o quê, com aquelas coisas de ansiedades normais. E depois, de repente, veio. Ele até ficou doente ali com um problema que teve e tal, sei o quê, meio depressivo e tal. Fiquei à espera do primeiro. Depois tive 8 seguidas. Depois perdi 2 e nunca mais tive. Mas, quer dizer, os filhos vêm quando Deus quer. Quando Deus nos dá. É isso. E vem numa bola de carne. O nosso amor é corporizado numa bola de carne. E, pois claro, pois não é um gato nem um cão. Trazem-nos imensas responsabilidades. Um filho gera imensa responsabilidade. A paternidade responsável é isso. É saber que cada filho nos traz uma responsabilidade acrescida. Portanto, quando nos dizem que a paternidade responsável tem que ser só restritiva, não é verdade. Pode ser uma paternidade responsável generosa. Eu posso querer imenso ter muitos filhos e esforçar-se imenso por ter, não é? Esforçar-me imenso por usar esse conceito, que é um conceito teológico até, a paternidade tem que ser responsável, mas pode ser restritiva, quando assim tem que ser, não é? Por uma questão de doença da mãe, ou porque realmente não há mais dinheiro, ou uma doença do pai, ou questões de saúde, etc. Mas pode ser pode e deve ser uma responsabilidade generosa, não é? De estarmos prontos a acolher mais este ou aquele filho, inclusive a adotar, etc. Quer dizer, é a grandeza do nosso coração que o dita, quer dizer, porque o dinheiro, se nós formos a pensar no dinheiro, quando temos filhos, o dinheiro vai todo para a retrete, porque vai só para a comida. Eu costumo dizer, o dinheiro vai todo para a retrete. Sim, é verdade. Não vale a pena angustiar-nos, quer dizer. Sim. Então, segunda pergunta. O que é que Diga. a família que construiu lhe trouxe? Amor. Amor E alegria. e alegria. Amor, alegria, amor e alegria principalmente. E uma palavra que define a vossa família? Alegria, luta, amor, Boa. raça. Raça. Eu acho que sim. Raça, fortaleza, Boa. Obrigada. fé. Fé. Obrigada. Marisha, muito obrigada. Gostei imenso. Obrigada. E no próximo episódio teremos mais uma família inspiradora.